E estamos de volta aqui do Auditório Jornalista Correia Neves para o último bloco da sabatina com Ulisses Pinheiro, ele que é candidato do PSOL a deputado estadual. Nesse bloco, como a gente disse, vamos ter perguntas de internautas que ainda podem mandar para politica@gcn.net.br. Mas a repórter Melissa Toledo tem mais perguntas para o candidato, né, Melissa? Isso mesmo. Agora, na área de educação, candidato, o senhor falou sobre a tentativa frustrada de uma faculdade de tecnologia em Franca. Nós sabemos que o governo do estado ele tem direcionado boa parte dos investimentos na área de educação para os cursos profissionalizantes em detrimento da abertura de novos cursos e novas vagas em ensino superior. Esse é o caminho na área educacional? O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que, assim como a saúde, os investimentos devem aumentar. A gente discutiu alguns meses atrás a questão dos 10% para o PIB, né, na esfera federal, mas que vai ter um repasse, claro, para todo o país. Então, é necessário que haja um aumento, porque a gente não pode falar só que o curso profissionalizante é necessário nesse momento. Quando você tem que priorizar o profissionalizante ou universitário, você já está excluindo algumas pessoas do processo, né, educacional, de estudo, de instrução. Então, nós temos que ter o investimento igual e o necessário em todas as esferas da educação, desde as creches, primário, secundário, universidade e os cursos profissionalizantes. Bom, já que o senhor é professor, qual que seria uma solução, uma proposta para a valorização dos professores? Certo, eu acho que o básico, né, é o salário. O salário hoje a gente sabe que o piso é muito baixo e mesmo o piso que é pago, ele não condiz com a carga horária. Então já é um massacre do professor, e essa pergunta eu gostaria que os professores da rede pública estivessem aqui para responder. Eles sabem dizer perfeitamente o que o Estado tem feito com eles. Essa política de premiação, que é uma política barata, através do bônus, formando como se a escola fosse uma empresa que você rende e é premiado por isso, né? O fato dos alunos não serem reprovados, todo o sistema educacional no Estado de São Paulo tem que ser repensado. A gente sabe que é uma lástima que se repete aí há mais de 20 anos. Então a valorização passa não só pela estrutura, não só pelo material enviado pelas escolas, pelo salário do professor e pelo sistema educacional que hoje está lastimável. Candidato, né? o senhor como professor, o que avalia em relação à questão da progressão continuada? Olha, nós encontramos alunos das séries mais avançadas que não têm a capacidade que há 20, 30 anos atrás os alunos tinham na quarta, quinta série. Então, alunos aí de colegial que têm dificuldade em ler. Daí, imagina interpretar um texto. Daí, interpretar um texto político. Entender o que acontece no seu país. Então, essa postura tem acabado, né, tem acelerado muito a degradação do ensino no estado de São Paulo. Tem que ser terminada. Né? Tem que ser uma atenção, repensar também o modo como essa criança aprende. Porque não adianta também a gente criar um método não inteligente para educar. Mas esse sistema tem que acabar. Ulisses, atualmente a população paulista está sofrendo com a falta de água. O governador Geraldo Alckmin, inclusive, chegou a ameaçar aí com a possibilidade de sobretaxar consumidores que abusarem do consumo com multas. A medida seria uma forma de evitar o racionamento. Qual é o posicionamento do senhor a respeito? Certo. Ontem, inclusive, no nosso debate na CIF, um candidato levantou que o problema foi Deus que resolveu que não chovesse, né? Eu gostaria, tenho minha crença, mas não gostaria de colocar Deus nesse debate da água. A gente vê que isso é falta de investimento. Isso é falta de investimento de um processo que vem há longos anos, falta de interesse político. É muito fácil agora a gente taxar, então, o usuário, sabendo o seguinte, 70% da nossa água, isso falando do Brasil, 70% vai para a agricultura, quase 20% vai para a indústria. Você culpar, então, os 8%, 10%, que são os usuários, é um mecanismo mais fácil. Eles não querem mexer em repensar o processo do uso da água com a indústria e a agricultura. Por que apenas com o usuário? Então, a grande quantidade com esse público deve ser repensada também. Na Assembleia, qual que seria a sua proposta? Olha, nós devemos conversar sobre o uso da água pela indústria e pela agricultura. Não dá para não conversar. E também se investir na estrutura básica. Porque o que acontece é que eles utilizam muita água, não há reutilização de água no nosso estado, pouquíssimo se faz nessa direção, e não há, imagina, empresas que utilizam uma grande quantidade de água, água que não retorna de maneira potável para a natureza, eles têm que ser responsabilizados por isso.
financeiramente também. Então, ao invés de taxar a população, o pobre, né, aquele que faz o seu uso doméstico, temos que taxar aqueles que usam demais e poluem as águas, que são os industriais e o pessoal relacionado à agricultura. Agora a gente vai ter pergunta de internauta, só lembrando que esse bloco é maior, 15 minutos, faltando 2 minutos para o final do bloco, eu vou dizer ao candidato que ele tem as suas considerações finais. Pergunta de internauta, Priscila Salles. Candidato Guilherme Calel, que enviou essa pergunta, ele quer saber o seguinte: o governo diz que inclui deficientes na sociedade, mas, na verdade, ainda existem muitas formas de inacessibilidade e muitas dificuldades são enfrentadas por este grupo de pessoas. Quais projetos o senhor pode apresentar para que o Estado de São Paulo se torne mais acessível aos deficientes e que eles sejam realmente incluídos na sociedade como um todo? Certo. Eu levo muito para o lado que eu tenho contato, que é a educação. Hoje nós temos uma política de inclusão de deficientes nas escolas que ela é perniciosa. Nós pegamos profissionais que não estão preparados para atender a esses deficientes, toda uma estrutura escolar que não está preparada para recebê-los e jovens que já têm dificuldade de aprendizado, colocamos junto deficientes. Então há todo um despreparo, todo um desencontro, o que vai comprometer mais tarde a inserção desse deficiente na sociedade. Também, claro, as leis que incluem eles em leis trabalhistas, então a cotização de empresas, grandes empresas, de deficientes, isso tem que ser aprofundado. Mas a minha defesa vai principalmente na forma como nós estamos educando e inserindo esses deficientes na educação. O senhor é a favor, então, desse sistema já existente de inclusão, da participação deles nas escolas estaduais, misturados com os alunos? Com certeza. Mais uma pergunta de internauta é do Luiz Pedreiro. Ele diz que gostaria de saber se, no caso da liberação das drogas, como que o senhor imagina um controle do uso, já que existe a consciência de que o poder do vício das drogas, como o crack, por exemplo, é muito maior e traz a degradação do ser humano. Certo. Esse debate ele é muito espinhoso, é o debate mais espinhoso que nós temos na nossa campanha. Porque as pessoas muitas vezes confundem, acham que a gente está fazendo uma defesa das drogas. Muito pelo contrário, nós estamos fazendo uma defesa do combate, só que um combate inteligente. Vou citar o exemplo do Uruguai para ficar bem claro como que nós lidaríamos com a questão das drogas. No Uruguai você tem que ter um cadastro para retirar essa droga do Estado. Ele é controlado. De tempos em tempos, você tem que fazer exames médicos para ver como que está a degradação do seu organismo, como que o vício está caminhando, e você é obrigado a participar de programas de tratamento. Então, na verdade, você legalizar as drogas é aumentar o controle do Estado, fazer com que essa pessoa vá a um posto de saúde, faça exames médicos. Então, com certeza, a legalização ela traz mais benefícios do que problemas. Candidato, em seu perfil no Facebook, o senhor defende a radicalização da democracia como forma de ampliar a participação do povo. Como seria essa radicalização e como funcionaria na prática? É a possibilidade que a população, e hoje nós temos aí um histórico no Brasil de pouca participação popular em todas as decisões políticas. É a possibilidade que a população participe diretamente da construção do trabalho dos nossos representantes. O poder vem do povo. Por que os representantes acabam ficando numa esfera especial e destacada do resto da população? Então, falando objetivamente, a elaboração de conselhos que já existem, mas que hoje só podem opinar, que eles possam deliberar também, que eles possam resolver, que possam ser feitos plebiscitos sobre questões de interesse de todo o Estado, de todo o país. Então, é a permissão de que a população participe diretamente, opinando, construindo, vetando propostas que não são do interesse popular. Agora, essa participação maior e consulta aos eleitores em temas relevantes não pode gerar ainda mais tempo para que as decisões importantes sejam implementadas? Não aumentaria ainda mais a burocracia já existente? É claro que não é possível que a gente coloque para votação popular todas as questões que são tratadas dentro da Assembleia. Mas algumas questões que tratam de estruturas básicas, que vêm se repetindo há décadas, elas precisam ser trabalhadas com a população. A população precisa opinar, precisa participar. Vou dar um exemplo da importância. Islândia, eles repensaram através de um plebiscito o dinheiro investido para pagar a dívida externa. Esse dinheiro pode ser voltado para outras áreas e foi o primeiro país a sair da crise europeia.
Então, por que isso não é levado em consideração no nosso país? Por que a população não pode participar e votar nisso? É essa a grande dificuldade. No tamanho do Brasil, por exemplo, como é que funcionaria essa participação? Nós vamos falar do estado de São Paulo, que é onde o senhor atuaria. Certo. Já existem vários conselhos estaduais, em quase todas as áreas, segurança, ação social, saúde, direitos da criança. Como eles já têm uma função não só de opinar em algumas coisas, mas também de fiscalizar a aplicação dessas verbas. Como seriam formados? O senhor ia aproveitar essa estrutura já existente? Quem faria parte desses conselhos? E esses conselhos também não seriam uma forma de excluir a decisão democrática, já que poucas pessoas seriam selecionadas? Eu acho que muito pelo contrário. Porque o problema não é a forma como eles existem. Ou melhor, não é a existência deles. O problema é o poder que eles têm. Eles não têm um poder de decisão. Então, você imagina, a gente faz uma carta defendendo algumas propostas populares, enviamos para a Assembleia. Lá cai na mão de vários candidatos, de vários deputados, que são lobistas, que têm outros interesses. Ah, muito bom a carta, nossa, interessante, mas não vão votar a favor. Então, não adianta. Se nós só tivermos o caráter desses conselhos opinativo, não há a possibilidade de mudança. Deve ser uma participação direta. Por isso, radicalização da democracia. E, claro, o país é muito grande, mas aí são conselhos regionais, estaduais, desses estaduais, municipais, e criar a possibilidade, chamar a população. A população ela não participa porque ela não é convidada. A gente vê quando há o convite, quando eles percebem a importância de algo, eles lotam a Câmara, como já aconteceu com a questão da educação, da saúde, lota. Então, porque eles não recebem o convite. Se receberem o convite, se houver aí conselhos que podem fazer a diferença, porque há o descrédito. Eu participo, chega lá, eles não votam a favor. Se a partir de agora eles puderem votar a favor, eu garanto que as câmaras estarão lotadas sempre, a Assembleia estará lotada e a gente realmente vai poder fazer a diferença incluído na população. Candidato, o senhor se prepara para lançar um livro de poemas no fim do ano. Como o senhor avalia a produção cultural em Franca e o senhor tem algum projeto específico voltado para essa área? Certo. Em Franca, eu vejo que há uma boa vontade no sentido de construir estruturas, a estrutura física. A gente vê a Casa do Artista, a gente vê a reforma do teatro. O problema é que, bem, foi construído. E agora, quais as atividades? Nós não temos atividades de qualidade. Enquanto isso, assistimos vários artistas regionais, locais aqui do nosso município, de extrema qualidade. Jovens que estão viajando à Europa para tocar, para se apresentar. Então, por que há essa diferença entre a participação popular, que gera arte, e aqueles que estão comandando esse processo cultural? Então, a cultura também deve ser dissociada de esporte. Só que é um debate municipal, mas deve ser dissociado. Também com o aumento de investimento. O senhor agora tem 2 minutos para as considerações finais. Certo. Gostaria de agradecer a oportunidade do GCN, da difusora, para estar aqui e conversar com todos vocês. Anos atrás isso não seria possível, que um candidato que tem uma campanha sem financiamento de empresas estivesse no mesmo local, onde estarão aí candidatos que estão gastando milhões, que são financiados por empresas e têm interesses que eles vão defender na Assembleia. Lembrar e convidar a todos que participem da nossa campanha. Nossa campanha está nas ruas. Todo sábado de manhã nós estamos lá para conversar com a população, panfletando. Quarta de manhã nós fazemos bairros. No restante da semana nós panfletamos, nós mostramos a cara. Como um jornalista colega nosso disse, a gente gasta a sola da botina. Né? Então nós estamos na rua mostrando jovens que não recebem R$1. Queria que todos pudessem acompanhar no nosso Facebook, Ulisses Pinheiro, o nosso site, ulisses50.com.br, lá tem as nossas propostas mais detalhadas. E para finalizar, já que você citou o meu livro de poemas que vai sair no final do ano, eu gostaria de terminar com uma frase que veio de um poema meu chamado Coletivo de Sonhos, que ilustra um pouco a nossa campanha. Nas ruas, descobri a minha voz, e não era minha, era sua, era nossa, era de todo mundo. Era um mundo impossível que começamos a tecer. Nesse sentido, eu gostaria de convidar a todos a tecer esse mundo impossível que todos nós francamos sonhamos.
Muito obrigado. Obrigado, candidato Ulisses Pinheiro, aqui nessa sabatina com os candidatos a deputado estadual. Amanhã, lembrando você, aqui na Difusora, na TV, canal 23 da NET, TV Franca, e também no portal GCN, a sabatina será com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Gilberto Natalini, do PV. A cobertura completa dessa sabatina com Ulisses Pinheiro você acompanha nas páginas do Jornal Comércio da Franca. Um forte abraço para você e até amanhã.